Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, disciplina de Biologia. Nós vamos continuar o nosso curso de Biologia, iniciando agora o segundo bimestre, Caderno do Aluno, volume 2, página 49. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a transmissão da vida, os mecanismos de variabilidade genética e hereditariedade. É recomendado que você, para assistir essa aula, esteja junto do caderno do aluno. Por quê? Porque essa aula vai ajudar você a responder várias questões que estão sendo propostas no caderno do aluno. E aí você pode, então, preencher. Lembrando que, neste momento, essas questões não têm pontuação, não vale nota, tá? Mas, como eu sempre digo a vocês, mais do que nota vale conhecimento. Então, não deixem de fazer a anotação, não deixem de preencher o caderno do aluno. Isso é muito importante para o aprendizado de vocês. Vamos lá? Bem, então, nós temos aqui um pouco da história da genética, tá? Nós temos um texto maior que fala sobre essas ideias pré-mendelianas, que eu vou deixar disponível para quem tiver interesse em aprofundar no caso, né? Mas vamos falar aqui de 3 ideias antes de Mendel, que é importante para a gente conhecer como que a ideia de genética começou a se formar na ciência, tá? Então, a pangênese dizia que cada órgão produziria um material hereditário específico, eles chamavam de gêmulas. Então, vocês vejam que já há muito tempo, né, a gente pode observar que já há muito tempo o homem começa a se perguntar sobre a questão da genética, né, a questão da onde ele veio, como é formado as suas estruturas. Então, todo esse questionamento do homem começou-se a propor a ideia da pangênese, que é essa formação dessas gêmulas. Algumas décadas depois, surgiu a ideia também que a passagem dessa hereditariedade estaria no sangue, né? E aí o homem passaria suas características pelo sêmen. Alguma coisa aí já estava dando uma ideia, né? De células, vamos chamar assim. Mas um total absurdo aqui, né? A mulher pelo sangue menstrual. A gente deve ter estudado já lá no ensino fundamental 2, né? Que a menstruação, ela justamente acontece quando a mulher não engravidou, quando não houve uma fecundação, tá? E a hipótese do homúnculo, que diz que a vida já existia no espermatozoide e que a mulher apenas serviria como local para maturação, tá? Essa ideia é bastante machista, né? Que o homem, então, estaria por trás de toda a formação do ser vivo e a mulher apenas desenvolveria, então, esse ser vivo, sendo apenas um receptáculo, vamos chamar assim, tá bom? Essas ideias, elas penduraram durante muito tempo, até que os trabalhos de Mendel, que a gente vai ver na próxima aula, começou a mostrar algo diferente do que a gente viu aqui. E, mais uma vez, eu vou colocar para vocês o link dos textos que falam um pouco mais dessas ideias pré-mendelianas. Bom, agora vamos falar sobre os mecanismos de variabilidade genética. Antes disso, vamos ver uma breve definição aqui do que é variabilidade genética. Diferença no material genético dos indivíduos de uma população. Então, em uma população de indivíduos, existe uma diferença genética que garante também a sobrevivência. Essa diferença genética entre esses indivíduos nós chamamos de variabilidade genética. Essa variação ainda tem um papel fundamental nos processos de evolução, uma vez que a seleção natural, objeto que a gente vai ver no terceiro ano,
atua selecionando os genótipos mais vantajosos. Detalhe: a seleção natural não vai selecionar genótipos melhores, tá? Como a gente viu em algumas definições no passado. Ela vai selecionar aqueles mais vantajosos para aquela determinada condição ecológica. Então, é aquele que mais se adapta àquela condição. Se tiver alguma modificação naquela condição ecológica, aquela vantagem que tinha antigamente, hoje já não tem mais. Por exemplo, a gente pode falar da anemia falciforme. Há muito tempo atrás, ter uma hemácia em forma de foice diminuía a contaminação dessa hemácia por patógenos, né? Hoje, que não existe mais esses patógenos que contaminavam a hemácia, a anemia falciforme tornou-se uma doença. Mas naquela época era mais vantajoso ter a hemácia em forma de foice, porque aí você não tinha a contaminação daquele determinado patógeno. Esses mecanismos de seleção natural, ser mais vantajosos, mais menos vantajosos, vão vir um pouco melhor no terceiro ano. Agora é só para a gente ter uma ideia dos mecanismos de variabilidade genética. Então, voltando aqui, a variabilidade genética é um diferencial do material genético dos organismos. Essa variabilidade genética pode ocorrer por mutação. O que é mutação? Alterações permanentes do DNA. Isso acontece com todas as espécies, apesar das células terem mecanismos sofisticados para evitar tal processo. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso, e isso é muito importante. Por quê? Porque a mutação geralmente não é benéfica. A mutação geralmente ela causa mal. Esse mal, então, deve ser evitado para a célula. Mas a mutação que consegue ser benéfica pode levar ao mecanismo de variabilidade genética. Podemos trocar em miúdos, é questão de dose. Outro mecanismo de variabilidade genética é a recombinação genética. A recombinação genética pode ocorrer por dois processos. O processo de crossing over, que a gente vai ver nas aulas posteriores, que acontece na meiose, que é um tipo de divisão celular, em que o material genético é dividido em dois, né? Para formar as células que são células reprodutoras, por exemplo. E um mecanismo de reprodução sexuada, que garante aos indivíduos uma variação genética. Por quê? Porque existe uma recombinação do material genético que é recebido do indivíduo pai, né? No caso, vamos dar um exemplo, pai e mãe, tá? Então, a criança que nasce, ela tem uma variabilidade genética, ela não é igual ao pai, ela não é igual à mãe. Ela é um indivíduo geneticamente diferente dos seus pais, tá? A reprodução sexuada é muito importante para garantir mecanismo de variabilidade genética. Isso é muito mais comum, é muito mais vantajoso do que a gente se considerar a mutação e também o crossing over, que não acontece em todas as células reprodutivas. Vamos ver um pouquinho mais de crossing over quando a gente falar de meiose e um pouco mais à frente nos mecanismos de cálculo de crossing over, ok? Continuando, então, a falar sobre a variabilidade genética, como eu falei para vocês, as mutações são mudanças aleatórias do DNA. Quando acontece isso? Quando uma célula vai se reproduzir, existem células que conseguem criar uma outra igual, né? Mecanismo de mitose. Por exemplo, células do fígado, né? O patócito faz isso com muita frequência. Já células como o neurônio não conseguem fazer isso. Você perdeu um neurônio, perdeu. Células do fígado conseguem ser repostas.
quando uma célula vai se dividir, ela precisa, primeiramente, duplicar o seu DNA. E, às vezes, essa duplicação do DNA, alguma coisa errada acontece, tá? O DNA não se replica corretamente. É claro que o DNA tem mecanismo sofisticado para que isso não aconteça. Essas mutações somáticas, que estamos falando aqui, são muito perigosas, porque pode levar ao órgão a não conseguir mais ter a sua função, ou ainda pior, levar a mecanismos que vão desencadear processos de câncer, por exemplo. Tá? Mas essas mudanças do DNA, causadas por mutação, elas acontecem, mas a maioria delas acontece, elas são maléficas, ainda que contribuam para a variabilidade genética. As mutações do DNA também podem ocorrer por fontes externas, como exposição de produtos químicos ou a radiação ultravioleta. Já ouvi falar de câncer de pele, né? Então, a gente usa filtro solar, a gente usa protetor, algumas horas não são recomendadas ficar sob o sol, porque o sol emite radiação. E essa radiação pode ocasionar mudanças no DNA daquelas células que podem levar a processos de câncer. Então, a mudança do DNA, como eu falei para vocês, não é um mecanismo geralmente benéfico. Apenas uma pequena parte muito pequena dessas mutações levam à variabilidade genética. Isso quando ela ocorre em mecanismos que podem ser transmitidos geneticamente. Falamos aqui de células somáticas e não células reprodutivas. No nosso caso, essas mutações também podem ocorrer e levar a mudança na célula reprodutiva. Okay? O fluxo gênico ou migração também é um mecanismo de variabilidade genética. Esse mecanismo ele acontece principalmente pelo movimento de gene em população, que ela sai de uma região e vai para outra. Essa mudança de região, o ser vivo vai encontrar outros indivíduos que terão outros tipos de genes e isso pode melhorar, pode levar a mecanismo de variabilidade genética que pode ajudar no desenvolvimento da população, ou ainda o contrário. Essa variabilidade genética pode levar ao mecanismo de algum gene que vai diminuir a população ou até mesmo levar à extinção. Isso é muito aleatório. Ainda falando de mecanismo de variabilidade genética, novas combinações gênicas podem ocorrer em uma população através da reprodução sexuada. A maioria dos organismos que nós conhecemos no nosso dia a dia realizam reprodução sexuada, né? Cachorro, gato, ser humano. Mas alguns organismos ensinam muito sobre a questão da reprodução sexuada. E no caso, as bactérias. Bactéria pode ter reprodução assexuada, divisão binária, tirar uma cópia dela mesma, ou reprodução sexuada. Quando que uma bactéria faz uma reprodução sexuada? Justamente quando ela está sentindo uma pressão seletiva. A gente pode entender um mecanismo quando está sentindo que pode haver ali um mecanismo que não vai permitir a sua sobrevivência. Para garantir a possibilidade de sobrevivência, para garantir uma melhor adaptação, então esses seres realizam reprodução sexuada. Por que isso acontece? Porque a reprodução sexuada é um mecanismo de variabilidade genética. Como a gente já falou aqui, o novo ser que nascer não será igual ao seu pai e não será igual à sua mãe. Haverá, então, uma variação genética que pode levar aquele indivíduo a ter melhores condições de se adaptar ao meio. Muito mais vantajoso do que acontece com as mutações, como nós vimos aqui, além dos mecanismos que a célula evita a mutação, na maioria das vezes, ela é maléfica, ela é deletérica.
ela prejudica o indivíduo. Existe também fatores de variabilidade genética, nós chamamos de deriva genética. O que acontece isso? Acontece, por exemplo, quando você tem um mecanismo que diminui a população, um mecanismo que pode alterar o número da população, mas não só isso também. Pode também destruir uma população completamente, isolando uma outra população. Isso acontece, por exemplo, quando você tem um desastre ambiental. O tsunami de 2004, por exemplo, varreu grandes áreas da região do Índico, destruiu muitos ecossistemas, levou à diminuição de algumas populações de animais. Pode ser uma queimada em um determinado local, acidental ou, infelizmente, provocada pelo próprio homem, diminuindo essa população, diminuindo os indivíduos dessa população, fazendo com que indivíduos tenham reprodução sexuada, mas com a menor variabilidade genética, porque o número de indivíduos diminuiu. Isso pode levar a problemas graves, principalmente em espécies ameaçadas de extinção, onde o número de indivíduos já é pequeno, diminuindo mais ainda a variabilidade genética, levando, infelizmente, a mecanismo de extinção. Então, a deriva genética ela é uma preocupação para a conservação ambiental. Bom, falando um pouco agora sobre a hereditariedade, que é o nosso último tópico dessa aula de hoje, ela representa a condição de semelhança existente dos antecedentes, geração parental, e dos descendentes, geração filial. Bom, existe uma diferença no filho. O filho não é igual ao pai e à mãe geneticamente, mas existe uma semelhança nesse indivíduo que faz com que ele seja considerado da mesma espécie. Essa transferência ela é feita por meio do material genético que nós chamamos de ácido desoxirribonucleico, que é também tema das nossas próximas aulas, quando a gente falar sobre síntese de proteína. É esse ácido desoxirribonucleico que contém a informação genética que vai ser utilizada pelo organismo para a síntese de proteínas. É esse mecanismo que o nosso organismo guarda a informação genética. Nós somos diferentes do nosso pai e de nossa mãe, que é a geração parental, mas ainda assim conservamos instruções que nos fazem pertencer à mesma espécie. A hereditariedade, então, ela é expressa a partir de um conjunto de características que estão contidas nos núcleos das células gaméticas. Que células são essas? São as células reprodutivas, o espermatozoide e o ovócito. Durante a fecundação, essas células vão unir o material genético. No nosso caso, o espermatozoide carrega 23 cromossomos, o ovócito 23. A união dos dois, a fusão dos dois desse material durante o processo de fecundação vai gerar um indivíduo com 46 cromossomos. Essa junção de cromossomos, parte de um e parte de outro, que vai criar um novo ser, que apesar de ter semelhança com os seus antecedentes, é um ser diferente, uma diferença pequena que o faz ainda estar na mesma espécie. Esses eventos hereditários, então, podem ser divididos em dois tipos. Quando ele é específico, caracterizado por agentes genéticos comuns de uma determinada espécie, que mantém ela num grupo taxonômico, ou seja, mantém aquele indivíduo que nasceu na mesma espécie. Pode haver também uma hereditariedade individual, que a gente falou. Apesar do indivíduo ser da mesma espécie,
individualmente ele tem uma variação. É muito importante isso, até para a gente poder compreender o mecanismo de variabilidade genética. Ele pertence a uma determinada espécie, ele vai compartilhar alguns genes em comum, mas alguma coisa de diferente ele tem. Isso é muito importante para garantir a variabilidade genética e ainda é um fator que contribui para a biodiversidade. Então, dentro de uma mesma espécie, eu tenho indivíduos que são um pouquinho diferentes dos outros. Quando esses indivíduos um pouquinho diferentes se cruzam, por meio de reprodução sexuada, vão garantir mais ainda a variabilidade genética, que é tão importante para a manutenção da vida. Na espécie humana, por exemplo, existe muito pouca variabilidade genética. É sim. Apesar dessa confusão toda social, de racismo e divisão, nós somos muito parecidos. Tanto que uma doença que ataca um chinês também ataca um brasileiro. Por que isso acontece? Porque a nossa variabilidade genética é muito pequena. Nós somos muito iguais. Apesar da pessoa não entender isso ainda. Isso é muito perigoso, como estamos vendo agora. É a doença que atacou, né? O coronavírus que atacou pessoas que moravam na China, que não tinham nenhum parentesco conosco, foi capaz de causar a mesma doença em um brasileiro. Por que isso acontece? Porque justamente faltou variabilidade genética. Se nós tivéssemos muita diferença entre uma população e outra, era provável que uma doença atacasse o chinês e não atacasse o brasileiro. Mas isso não acontece na espécie humana. Uma doença pode atacar um brasileiro, pode atacar um africano, pode atacar um chinês, pode atacar um americano, porque geneticamente nós somos muito parecidos. Geneticamente falando, somos a mesma espécie, Homo sapiens sapiens. Bom, nesta aula ficamos por aqui. Eu espero que vocês anotem o que falamos aqui, preencham lá as atividades da apostila de vocês, do caderno do aluno. Utilizem isso para o seu aprendizado. E vai ficar para vocês também o link do texto relativo à história da genética e também um pouco mais desse assunto que falamos hoje. Nos vemos na próxima aula.